Can't forget the day we met, your eyes so blue. Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E eu vou fazer esse lindo suplá com fechamento invisível, ó, com ponto que dá esse efeito aqui, lindo demais, né? Ele ficou com 41 centímetros de diâmetro, tá? E com 113 gramas. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color 6 da Círculo. Ele é 100% algodão e o tex é 885. E a cor é 7684 porcelana. Vou utilizar também o fio Barroco Max Color 6 da Círculo. Ele é 100% algodão e o tex é 885. E a cor é 2930 Netuno. Aqui eu também tenho o fio Encanto da Círculo, o Slim. Ele é 100% viscose, ele é dourado e o tex é 415. Você pode usar também um barbante, tá? O 6 ou um outro fio de algodão, tá? Próximo ao tex 885, tá? Aqui eu tenho agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para fazer o arremate e tesoura. Eu vou começar pelo anel mágico, vou posicionar meus dois dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. A parte do fio mais curta fica para frente, a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus dois dedos, cruzando, assim. Seguro novamente com o meu polegar, viro a minha mão, pego a agulha, passo por baixo dessa primeira alcinha, ó, e vou na alcinha seguinte, ó, com o ganchinho da minha agulha, eu puxo esse fio, que é o fio do rolo, tá? Ó, ele vem do rolo. Puxo aqui pra cima. Retiro meus dois dedos de dentro do anel mágico, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê, ó, o anel mágico e o fiozinho mais curto, ó, fica pra frente, tá? Esse fiozinho mais curto eu vou fechar, vou puxar ele no final, quando eu estiver completado todos os pontos aqui dentro do anel mágico, tá? E o fio do rolo fica pra trás. Agora eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Laço o fio e faço aqui uma correntinha. Agora eu vou trabalhar em cima desses dois fios aqui, tá? Vou colocar a agulha dentro do anel mágico, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima. Dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio, puxo aqui pra dentro dessas duas argolinhas, né? Passando por dentro dessas duas argolinhas e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. E eu preciso fazer dentro desse anel mágico 12 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o equivalente a 1, vou fazer meu segundo ponto alto dentro do anel mágico. Aqui eu já tenho o segundo, laço o fio, coloco a minha agulha dentro do anel mágico e faço o terceiro ponto alto. Laço o fio, ó, coloco a minha agulha dentro do anel mágico e faço o quarto ponto alto. E eu vou fazendo assim até completar no total 12 pontos altos, tá? Completado aqui meus 12 pontos altos, vou puxar, ó, esse fiozinho para fechar o anel mágico, tá? Assim, ó. Dou mais uma puxadinha, ó, e dou uma ajeitadinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu tenho um ponto baixo, né? As duas alcinhas do ponto baixo e em cima dele eu tenho essa correntinha. No meio dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, coloco a minha agulha pela parte de trás, ó, no próximo ponto de base, tá? Embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloco a minha agulha, tá? Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo essa argolinha pra trás, assim.
Aqui eu fecho a minha primeira carreira e com um total de 12 pontos altos. Eu vou para a segunda carreira e vou começar a trabalhar com fio dourado. Vou laçar o fio dourado com o ganchinho da minha agulha, ó, e vou passar por dentro dessa argolinha, assim. Ajeito aqui, ó, os fios, tá? Ó, esse fio mais curto eu vou arrematar nessa próxima carreira, tá? E esse fio que vem do rolo, ó, o fio barroco não é para ser cortado, tá? Eu vou conduzir ele até a próxima carreira, tá? Então, aqui, ó, já ajeitei, né? Ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, no final da primeira carreira, eu puxei essa argolinha, ó, do fio barroco para trás. Agora, eu coloco a minha agulha, ó, pela parte da frente, embaixo dessas duas alcinhas. Assim. Opa! Laço o fio que vem do rolo, né, o fio dourado, e puxo aqui pra cima. E faço um ponto baixo. Ó, agora eu vou dar uma ajeitadinha, ó. Fica bem certinho aqui meus fios, tá? Pra ir conduzindo, um pra arrematar e o outro pra próxima carreira. E nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos sobre cada ponto de base, tá? Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, eu coloco a minha agulha. Ó, a agulha vai lá pra trás, tá? Ó, e os pontos que estão sendo conduzidos, ó, eles ficam em cima da agulha, tá? Agora, laço o fio que vem do rolo, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Coloco a minha agulha no mesmo ponto de base. Laço o fio que vem do rolo, ó, eu tenho que cuidar bem para ver se os fios estão sendo conduzidos, ó. Então, todos os dois ali. Laço o fio, trago aqui para cima e faço o segundo ponto baixo no mesmo ponto de base. Vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima e faço o segundo ponto baixo. Ó, aqui eu já tenho, ó, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. Esse ponto baixo eu não conto aqui no começo, tá? No final, eu vou fazer um ponto baixo e vai ficar 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. No ponto de base seguinte, mais 2 pontos baixos. E agora, eu vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e vou fazer mais 2 pontos baixos. Coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo. Eu vou mostrar pra vocês, ó, atrás, ó, o fio está sendo conduzido, viram? Não, ele está aqui, tá? Então, nessa carreira, eu vou fazer assim, 2 pontos baixos sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Não esquecendo de conduzir os fios, tá? Chegando ao final da segunda carreira, eu fiz 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base, né? Como nos outros pontos anteriores. Agora, nesse primeiro ponto de base, eu preciso fazer mais um ponto baixo para juntar com ele e ficar 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Então, ó, o ponto baixo, ó, ele tem 2 perninhas, né? Eu vou colocar aqui, ó, do ladinho dessa segunda perninha, tá? Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Assim. Ó. Eu não coloquei lá embaixo aqui, tá? Porque senão ia ficar muito amontoado, tem que ser do ladinho, tá? E agora, ó, eu vou em cima dessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixo, vou colocar, ó, bem no meio a minha agulha, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloquei a minha agulha, né? Agora, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Assim. E aqui eu finalizo a minha segunda carreira. E com um total de 24 pontos baixos. Eu vou para a terceira carreira. Vou cortar o fio dourado, mais ou menos assim, uns 20 centímetros, tá? Ó. Então, o fiozinho dourado. Ó, agora eu vou começar a trabalhar com o fio barroco.
Ó, na segunda carreira, eu conduzi o fio barroco, né, até aqui para mim começar a fazer a terceira carreira. E aquele outro fio dourado eu arrematei, tá? Até o final. Mas se sobrar um pedacinho no final, é só cortar a pontinha, tá? Ó, esse fiozinho que eu acabei de cortar, eu vou arrematar agora nessa terceira carreira. E esse fio aqui foi o fiozinho que eu puxei do anel mágico. No final do trabalho, eu arremato esse fio, tá? Então, aqui, ó, laço o fio barroco e passo por dentro dessa argolinha. Assim. Ajeito o fio que eu vou arrematar agora, nessa próxima carreira, tá? Ó, nessas duas alcinhas aqui, no final da segunda carreira, eu puxei essa argolinha dourada pra trás. Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, na alcinha de cima, tá? Não é por baixo das duas alcinhas, é na alcinha de cima. Coloco a minha agulha, ó, já ajeito o fio que eu vou arrematar nessa próxima carreira, tá? Laço o fio barroco e puxo aqui pra cima. Dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha equivale nesse meu trabalho um ponto alto, tá? Eu vou começar dessa forma porque eu quero um acabamento bem bonito, tá? Aqui no caso, a emenda, ela não vai ficar invisível, tá? Nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto sozinho no próximo ponto de base, no ponto de base seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, vou no próximo ponto de base, ó, coloco a minha agulha embaixo dessa alcinha de cima, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto sozinho. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, ó, coloco a minha agulha na alcinha de cima e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço o primeiro, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Ó. Esse primeiro ponto aqui que eu fiz, eu não conto aqui no começo, tá? Porque no final da carreira, eu vou juntar um ponto alto com ele. E daí vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu tenho um ponto alto sozinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Laço o fio no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Ó. E não esquecendo de conduzir esse fio, tá? Então, eu vou fazendo assim. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. No ponto seguinte, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da terceira carreira, vou fazer meu último ponto alto dessa carreira, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto alto sozinho. E agora, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto para juntar com ele e ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Esse primeiro ponto eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, que são equivalentes nesse meu trabalho a um ponto alto. Então, vou laçar o fio, ó. Aqui tem 2 perninhas no meu ponto baixo, né? E aqui tem uma alcinha. Essa alcinha aqui douradinha, tá? Ó, vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha, ó. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Agora, eu dou uma ajeitadinha aqui, ó, pra ficar do ladinho, tá? Se eu colocasse, ó, a minha agulha aqui dentro dessa alcinha aqui, ó, e fizesse um ponto alto aqui juntinho, ia ficar muito amontoado, tá? Tem que ser feito dessa forma pra ficar bem certinho, sem nenhuma emenda aparente, tá? Então, aqui eu tenho meu ponto baixo e aqui eu tenho a correntinha que fica em cima do ponto baixo. No meio dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, coloco a minha agulha, ó, por trás, né? Embaixo dessas duas alcinhas, ó, do próximo ponto de base. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Assim. Aqui eu finalizo a minha terceira carreira com um total de 36 pontos altos.
Eu vou para a quarta carreira. Embaixo dessas duas alcinhas, no final da terceira carreira, eu puxei essa argolinha para trás. Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, pela parte da frente, embaixo da alcinha de cima. Não embaixo das duas alcinhas. Embaixo da alcinha de cima, ó. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui para cima. Dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio e faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto, tá? Agora eu vou fazer nessa quarta carreira 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, vou no próximo ponto de base, coloco a minha agulha na alcinha de cima, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto, sozinho. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, coloco a minha agulha na alcinha de cima, né, por baixo da alcinha de cima, e faço outro ponto alto, ó, um sobre cada ponto de base. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, coloco a minha agulha embaixo da alcinha de cima e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Ó, esse meu primeiro ponto aqui, ó, eu não conto agora no começo da carreira, tá? No final da carreira, eu vou juntar um ponto alto juntinho com ele, que vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto sozinho. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto sozinho. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço um, laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo. Ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da quarta carreira, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora eu preciso fazer mais 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, ó, embaixo da alcinha de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos sozinhos. E agora, eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto aqui, tá? Então, laço o fio, ó, coloco a minha agulha, ó, nessa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó, é onde sai meu ponto baixo. Aí, ó, nessa alcinha aqui, ó, é bem em cima dessa alcinha grande aqui, ó, essa alcinha pequenininha. Coloco a minha agulha por baixo dela, aqui. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Dou uma ajeitadinha aqui, ó, pra juntar. E aqui eu tenho um ponto baixo, né, nesse meu primeiro ponto, e a correntinha, né, que fica em cima dele. Então, no meio dessas duas alcinhas aqui da correntinha, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, coloco a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas, né, ó. Coloco a minha agulha pela parte de trás, tá? Pego essa argolinha, coloco no gancho da minha agulha e levo lá pra trás. Assim. E aqui eu finalizo a minha quarta carreira. E com um total de 48 pontos altos. Agora, eu vou pra quinta carreira. Embaixo dessas duas alcinhas, no final da quarta carreira, eu puxei essa argolinha pra trás. Agora, ó, embaixo dessa alcinha de cima, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima. Dou uma puxadinha e faço um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Nessa quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Então, laço o fio no próximo ponto de base, ó, na alcinha de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Laço o fio e agora eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né? Nesse próximo ponto aqui. Então, coloco a minha agulha no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Ó, esse meu primeiro ponto, eu não conto agora no começo, né? Só no final que eu vou juntar mais um ponto alto aqui com ele e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu começo aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E aqui, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio e no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, coloco a minha agulha aqui embaixo da alcinha de cima e faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora eu preciso fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No ponto de base seguinte, faço o segundo ponto alto. E no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Aqui eu já tenho 3 pontos altos sozinhos, né? Um sobre cada ponto de base. E agora eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. E aí, vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, ó. Vou nessa alcinha aqui, ó, do ladinho aqui, ó, das 2 perninhas do ponto baixo, tá? Bem nessa alcinha aqui. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Ó, deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. Fica assim. Agora, eu vou na correntinha que está em cima do ponto baixo, né? No meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, ó. Coloco a minha agulha, né? Pela parte de trás. Coloco a argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo para trás. Aqui eu finalizo a minha quinta carreira. E com um total de 60 pontos altos. Eu vou para a sexta carreira. Embaixo dessas 2 alcinhas, no final da quinta carreira, eu puxei essa argolinha para trás. Agora, eu vou colocar a minha agulha pela parte da frente, embaixo da alcinha de cima. Não por baixo das 2 alcinhas, tá? Ó, por baixo da alcinha de cima, coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima. Dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio e faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha, nesse meu trabalho, equivale a um ponto alto. Agora, eu preciso fazer 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? E sempre colocando a agulha, ó, por baixo da alcinha de cima, tá? Porque dessa forma que eu estou fazendo, ó, está dando esse efeito aqui. Fica lindo, né? Então, ó, lacei o fio, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto sozinho. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o quarto ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos, vou laçar o fio, vou no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto.
Ó, esse primeiro ponto aqui, ó, eu não conto no começo aqui, tá? Porque no final da carreira eu vou juntar um ponto alto com ele e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou laçar o fio e vou fazer mais 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio no ponto de base seguinte, faço o segundo ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto de base, faço o quarto ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu coloco a minha agulha, né, por baixo da alcinha de cima e faço aqui um ponto alto. Laço o fio, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no fio que tá enrolando. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha sexta carreira, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base e agora eu vou fazer mais 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Sempre no final, ó, os pontos altos que eu começo a fazer aqui no começo, né, de 4 pontos altos sozinhos, depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 4 pontos altos sozinhos, aqui no final tem que terminar da mesma forma, tá? Tem que terminar com 4 pontos altos sozinhos. Se eu começar aqui com 2 pontos altos sozinhos, no final tem que terminar com 2 pontos altos sozinhos, tá? Finalizando aqui minha sexta carreira, aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base e vou fazer mais 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a minha agulha embaixo da alcinha de cima e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto de base faço o quarto ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos. E agora, eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, tá? Então, aqui, ó, bem aqui, ó, eu vou colocar, laçar o fio, colocar a minha agulha nessa alcinha e fazer um ponto alto para juntar com o meu primeiro ponto, para ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, em cima desse ponto baixo, eu tenho uma correntinha, né? E, ó, no meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha pela parte de trás, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. E aqui eu finalizo a minha sexta carreira com um total de 72 pontos altos. Agora, eu vou para a sétima carreira, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, no final da sexta carreira, eu puxei essa argolinha para trás. Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, na alcinha de cima, né, por baixo da alcinha de cima, vou laçar o fio, vou trazer aqui para cima, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. E aqui eu faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho equivalente a um ponto alto. Nessa sétima carreira, eu vou fazer 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e no próximo ponto de base seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio, no próximo ponto de base, ó, embaixo da alcinha de cima, faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o quarto ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o quinto ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ó, coloco a minha agulha por baixo da alcinha de cima, laço o fio e faço um ponto alto. Laço o fio, vou com a minha agulha no mesmo ponto de base, laço o fio, puxo aqui pra cima e faço o segundo ponto alto. Ó, esse meu primeiro ponto, né,
Como nas outras carreiras, eu não conto no começo, aqui no início, né? Eu vou contar ele no final, que eu vou colocar um ponto alto juntinho com ele, vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço o fio e faço um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Lacei o fio no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, faço o quarto ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto de base, faço o quinto ponto alto. E laço o fio no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, coloco a minha agulha embaixo da alcinha de cima e faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto. E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da 7ª carreira, aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, eu preciso fazer mais 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Laço o fio, faço o terceiro ponto alto. Laço o fio, faço aqui o quarto ponto alto. E aqui no próximo ponto de base, faço o quinto ponto alto. Então, aqui eu já tenho 5 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. Então, aqui do ladinho, né, ó, tem essa alcinha, vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha, que ela tá bem apertadinha. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Ó, em cima desse ponto baixo, tem essa correntinha, no meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha e no próximo ponto de base, coloco a minha agulha por trás, embaixo dessas 2 alcinhas. Coloco aqui essa argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Aqui eu finalizo a minha 7ª carreira e com um total de 84 pontos altos. Eu vou para a 8ª carreira e vou começar a trabalhar com fio dourado. Vou laçar com o ganchinho da minha agulha. Eu vou para a 8ª carreira e vou começar a trabalhar com fio dourado. Vou laçar com o ganchinho da minha agulha o fio dourado e vou puxar para dentro dessa argolinha aqui do fio barroco, tá? Vou cortar o fio barroco, ó. E já vou ajeitar o fio barroco com esse pedacinho do fio dourado, tá? A parte mais curta, né, do fio dourado, para arrematar nessa próxima carreira. Ó, dou uma puxadinha aqui também no fio barroco para ajustar a argolinha, né? Não deixar ela muito frouxinha. Ó, e embaixo dessas 2 alcinhas, no final da 7ª carreira, eu puxei, ó, a argolinha do fio barroco para trás, né? Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, na alcinha de cima, tá? Vou laçar o fio, ó, dourado, né? O fio do rolo, mas primeiro eu vou ajeitar aqui, ó. Vou botar os 2 fios que eu vou arrematar por cima da minha agulha. Agora, eu laço o fio dourado, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Nessa 8ª carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e no ponto de base seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a minha agulha embaixo da alcinha de cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto baixo. No próximo ponto de base, faço o terceiro ponto baixo. No próximo ponto de base, faço o quarto ponto baixo. No próximo ponto, o quinto ponto baixo. E no próximo, o 6º ponto baixo.
Então, aqui eu já tenho 6 pontos baixos. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2, no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó, esse meu primeiro ponto, né, como nas outras carreiras, eu só vou contar no final da carreira, que eu vou juntar um ponto baixo juntinho com ele, vai ficar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco a minha agulha. Agora, eu vou fazer mais 6 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, coloco a minha agulha, ó, embaixo da alcinha de cima e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. Aqui, o quinto ponto baixo. E no próximo ponto de base, o sexto ponto baixo. E agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço um ponto baixo, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto baixo. Ó, eu já tô arrematando o fio aqui atrás, tá? E os 2 fiozinhos estão aqui, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da 8ª carreira, ó, aqui eu fiz 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. E agora eu vou fazer 6 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Aqui eu faço o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, o quarto ponto baixo, o quinto ponto baixo e o sexto ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 6 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E agora eu vou juntar um ponto baixo com esse meu primeiro ponto baixo, né? Para ficar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, então, aqui bem do ladinho, ó, ele tem 2 perninhas, bem do ladinho aqui dessa perninha, da primeira perninha, ó, coloco a minha agulha, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Vou em cima aqui dessas 2 alcinhas com a minha agulha, no meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, no meio das 2 alcinhas, né? Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, ó. Vou dar uma puxadinha aqui pra não escapar, tá? Ó, embaixo dessas 2 alcinhas do próximo ponto de base, coloco a minha agulha, coloco essa argolinha no ganchinho da minha agulha e vou puxar essa argolinha pra trás, assim. E aqui eu finalizo a minha 8ª carreira. E com um total de 96 pontos baixos. Vou para a 9ª carreira, vou cortar o fio dourado, ó, aqui eu deixei mais ou menos uns 20 centímetros de fio, tá? Eu vou agora começar a trabalhar com fio barroco, o Netuno, tá? Agora eu vou laçar o fio Netuno e vou passar por dentro dessa argolinha da minha agulha, assim. Dou uma puxadinha aqui no fio dourado, tá? Esse fio dourado aqui eu não vou arrematar nessa próxima carreira, só no final do trabalho, tá? E esse fio aqui também, o mais curto do Netuno, do barroco, né? Que é a cor Netuno, eu também só vou finalizar, só vou arrematar no final do trabalho. Então, coloco aqui por cima do fio que vem do rolo, né? Posiciono aqui minha mão da forma que eu faço o crochê. Nessas 2 alcinhas aqui, ó, no final da 8ª carreira, eu puxei a argolinha dourada pra trás. Agora, eu coloco a minha agulha na alcinha de cima, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo normal. Pronto. Nessa 9ª carreira, eu vou fazer um ponto baixo, 6 correntinhas. Pulo 2 pontos de base e faço um ponto baixo. Faço mais 6 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, tá? Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Pulo 2 pontos de base. 1, 2. No próximo ponto de base, ó, na alcinha de cima, coloco a minha agulha por baixo, né, da alcinha de cima, laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Faço 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 2 pontos de base, 1, 2. No próximo, embaixo da alcinha, ó, de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Olha como vai ficando. Vai ficando lindo, né? Faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 2 pontos de base. 1, 2. No próximo, embaixo da alcinha de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 9ª carreira, ó, agora eu vou fazer mais 6 correntinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Aqui eu tenho meu ponto baixo, né? E aqui eu tenho 2 alcinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo na alcinha aqui de trás, ó. Tá? Coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Finalizando aqui minha 9ª carreira, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui eu pulei 2 pontos de base, né? Eu pulo 2 pontos de base. Finalizando minha 9ª carreira, aqui fiz 6 correntinhas, ó. Eu vou pular 2 pontos de base, tá? E aqui, ó, eu tenho meu primeiro ponto baixo. Aqui, ó, do ladinho, ó. Tem essas 2 perninhas aqui, né? Ó, aqui tem 2 perninhas do ponto baixo. E aqui tem 2 alcinhas aqui do ladinho, ó. Vou nessa segunda alcinha e coloco a minha agulha, né? Laço o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui. Aqui eu fecho a minha 9ª carreira. Finalizando a 9ª carreira, ó, aqui eu fiz 6 correntinhas e aqui, ó, eu pulo 2 pontos de base. E vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Ó, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, ele tem 2 perninhas e aqui tem 2 alcinhas, né? Ó, eu vou colocar a minha agulha nessa alcinha aqui, ó, nessa alcinha de trás, tá? Finalizando aqui minha 9ª carreira. Finalizando minha 9ª carreira, aqui eu tenho 6 correntinhas, ó. Pulo 2 pontos de base e vou fazer um ponto baixíssimo nesse meu primeiro ponto. Aqui, esse meu primeiro ponto baixo, ó, tem 2 perninhas e aqui 1, 2 alcinhas, né? No meio dessas 2 alcinhas aqui, ó, coloco a minha agulha, laço o fio, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu fecho. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fiozinho. Aqui deixa eu arrumar aqui também, ó. Aqui eu fecho a minha 9ª carreira, tá? E agora, ó, eu vou subir para fazer a próxima carreira. Então, na próxima correntinha, ó, faço um ponto baixíssimo. Coloco a minha agulha na próxima correntinha e faço outro ponto baixíssimo. Peraí que escapou um fiozinho do meu fio, ó. Então, aqui faço um ponto baixíssimo. E agora, eu coloco, ó, no meio desse espaço, laço o fio, trago aqui pra cima, ó, e faço um ponto baixo. E aqui eu começo a 10ª carreira. Nessa 10ª carreira, eu vou fazer 6 correntinhas,
No próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Faço mais 6 correntinhas, no próximo espaço, vou fazer mais um ponto baixo. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo espaço, faço outro ponto baixo, ó. E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa 10ª carreira. Ó, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo e aqui tem 2 alcinhas. Vou colocar a minha agulha, ó, no meio dessas 2 alcinhas, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho minha 10ª carreira. Agora, na próxima correntinha, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Vou na outra correntinha e faço mais um ponto baixíssimo. Pra andar até aqui no meinho, tá? Aí, coloco a minha agulha, ó, embaixo dessas correntinhas, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu já vou pra 11ª carreira. Nessa 11ª carreira, eu vou fazer como na carreira anterior. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Igualzinho como eu fiz na carreira anterior. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 11ª carreira, aqui eu fiz as 6 correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, ó, e aqui eu tenho as 2 alcinhas. Coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Assim. Aqui eu fecho a 11ª carreira. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixíssimo. Coloco a minha agulha, ó, no meio dessas 2 alcinhas na próxima correntinha e faço outro ponto baixíssimo. Agora, eu coloco a minha agulha, ó, dentro desse espaço, laço o fio e faço um ponto baixo. Nessa 12ª carreira, eu vou fazer um ponto baixo, 6 correntinhas e vou fazer um ponto baixo no próximo espaço. Mais 6 correntinhas e no próximo espaço vou fazer um ponto baixo, como eu fiz na carreira anterior. Então, vou fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Como eu fiz na carreira anterior, tá? Igualzinho. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 12ª carreira, aqui eu fiz 6 correntinhas e vou fazer agora um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto e aqui do ladinho, ó, eu tenho 2 alcinhas, né? Vou colocar a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas, vou laçar o fio e vou passar por dentro dessa argolinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui. E aqui eu fecho a minha 12ª carreira, tá? Essa carreira eu vou fechar dessa forma, porque a próxima carreira eu vou fazer de pontos diferentes. Agora, eu vou fazer os bicos. Vou colocar a minha agulha dentro desse espaço, embaixo desse cordãozinho de correntinhas, laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha equivale a um ponto alto. Dentro desse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Então, eu laço o fio, ó, aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto, então, vou fazer mais 2 pontos altos. Coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço o terceiro ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, 1, 2. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro desse espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. 1. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Laço o fio e faço aqui o terceiro ponto alto.
Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, contando com esse meu primeiro ponto, né, que é um ponto baixo e uma correntinha, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou virar o meu trabalho como se fosse a página de um livro. Assim, tá? Opa! Agora, dentro desse espaço aqui, ó, embaixo dessas 2 correntinhas, ó, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Assim. Olha como é que tá ficando. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? Então, ó, no meio dessas 2 alcinhas da correntinha, bem aqui, ó. No meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Assim. Opa, escapou um fiozinho aqui. Peraí, vou puxar e vou ajeitar aqui. Agora, viro o meu trabalho como se fosse a página de um livro, ó. Vou dar uma ajeitadinha. Então, vou virar o meu trabalho como se fosse a página de um livro, assim. E agora, ó, vou colocar a minha agulha, ó, dentro desse espaço aqui. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço o fio e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu faço uma correntinha e coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Assim. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E dentro desse espaço eu vou fazer mais 6 pontos altos. Então, laço o fio, vou dentro desse espaço e faço um ponto alto. Aqui, opa, escapou. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço... Opa, escapou o fiozinho aqui. E faço o segundo ponto alto. Laço o fio, ó, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço o terceiro ponto alto. Aqui eu tenho meu quarto ponto alto. Aqui o quinto ponto alto. E aqui eu tenho o sexto ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Ó. Então, aqui eu tenho, né, dentro desse espaço, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Nesse próximo espaço, eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, 6 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou colocar a minha agulha no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Ó, e vou mais uma correntinha e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, laço o fio, coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha. Coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Olha que lindo que tá ficando! Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ó, vou no próximo espaço aqui, ó, embaixo desse cordãozinho de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o próximo bico, que é um pouquinho diferente desse aqui. Ele tem um picô aqui em cima, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar o fio e no próximo espaço eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Então, coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço um ponto alto.
Aqui eu faço o meu segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a agulha no mesmo espaço e faço o terceiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de espaço. 1, 2. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou virar o meu trabalho como se fosse um livro. Assim. Ó, agora, dentro desse espaço aqui, ó, embaixo dessas 2 correntinhas, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, ó, vai ficando assim. Agora, eu vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou no meu primeiro ponto aqui, ó, de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Assim. Ó. Agora, eu vou virar o meu trabalho como se fosse a página de um livro. E agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, dentro desse espaço aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Assim. Opa, trancou um pouquinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer o ponto picô. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, ó. E vou colocar a minha agulha, ó, nessas 2 alcinhas aqui do ponto de base, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. É nessas 2 alcinhas aqui, tá? Do ponto de base, ó, de onde sai essas minhas 3 correntinhas, né? Sai dessas 2 alcinhas aqui do meio, ó. Então, eu coloco nessa primeira alcinha, né? Do ponto de base, ó. E o ponto alto, ó, ele tem uma alcinha aqui, 2, 3. Nessa terceira aqui, ó, eu coloco a minha agulha, laço o fio, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Aqui eu fecho o ponto picô. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui dentro eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, um ponto picô, um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo espaço. Coloco a minha agulha dentro desse próximo espaço, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço o fio e faço 3 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um ponto picô, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ó, agora na base, aqui, ó, das 3 correntinhas, bem aqui no pezinho, ó. Coloco a minha agulha nessa primeira alcinha, né, do ponto de base, ó. E tem 3 alcinhas aqui, o ponto alto, ó. Coloco a minha agulha nessa alcinha. Laço o fio, passo por dentro dessas 2 alcinhas e faço aqui meu ponto baixo e aqui eu fecho o ponto picô. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Laço o fio, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui eu faço o meu segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço o terceiro ponto alto. Faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. E fica assim, ó. Então, aqui dentro desse espaço eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, um picô,
mais 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou pro próximo espaço. Coloco a minha agulha dentro desse espaço, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço o fio, coloco a minha agulha dentro desse espaço e vou fazer 2 pontos altos. Laço o fio, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer o ponto picô, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou na base dessas 3 correntinhas, ó, bem aqui nessa alcinha aqui, ó. Nessa primeira alcinha, ó, e nessa alcinha aqui do ponto de base. Ó, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Olha que lindo! Ó, ele fica um pouco diferente do outro, né? Que fica com esses biquinhos aqui de picô. Tá? E eu vou revezar entre um bico e outro, tá? O próximo bico eu vou fazer redondinho. Depois do redondinho, eu vou fazer esse com esses biquinhos, tá? Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. No próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um bico desse aqui, né? Esse redondinho. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço o fio, dentro do próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Então, coloco a minha agulha dentro desse espaço, faço um ponto alto. Aqui, eu tenho o segundo ponto alto. E aqui eu tenho o terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. 1, 2. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou virar o meu trabalho como se fosse a página de um livro. Coloco a minha agulha, ó, embaixo dessas 2 correntinhas, dentro desse espaço, e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar a minha agulha dentro desse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou nesse primeiro ponto aqui, ó, de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Assim. Viro no meu trabalho novamente, como se fosse a página de um livro. Coloco a minha agulha, ó, dentro desse espaço, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço um ponto alto. Laço o fio, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço o terceiro ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou pro próximo espaço, coloco a minha agulha dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço o fio, coloco a minha agulha dentro desse mesmo espaço. E agora, eu vou fazer 6 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, um ponto alto. Dois. Agora, eu vou pro terceiro. 3, 4, 5, 6. Agora, eu faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Assim.
Agora, eu vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha, laço o fio e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. E fica assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou no próximo, ó, espaço. Faço um ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Olha que lindo demais! Agora, o próximo bico, eu vou fazer esse aqui, com esses biquinhos, tá? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar o fio e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Então, coloco a minha agulha dentro desse espaço, né? E faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer meu segundo ponto alto. E aqui eu vou fazer o meu terceiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou laçar o fio e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vou virar o meu trabalho como se fosse a página de um livro. Ó, embaixo dessas 2 correntinhas, faço um ponto baixo. Faço mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui. Viro meu trabalho novamente. Ó, vou colocar a minha agulha dentro desse espaço aqui e vou fazer um ponto baixo. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui no fio. Ó, agora eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio e dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos primeiro, né? Então, aqui eu já tenho 1 e aqui eu tenho 2. Agora, eu vou fazer o ponto picô, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ó, nessa base aqui dessas 3 correntinhas, ó, vou pegar essas 2 alcinhas do ponto de base e faço aqui um ponto baixo, fechando assim o picô. Laço o fio, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou laçar o fio, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou na base dessas 3 correntinhas, pego essa alcinha do ponto de base e essa outra alcinha aqui. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo, fechando assim o ponto picô. Laço o fio e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. 1, laço o fio, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço o segundo ponto alto. Laço o fio, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço o terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, vou pro próximo ponto. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou fazer 2 pontos altos. 1,
2. Agora, eu vou fazer o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, né? 1, 2, 3 correntinhas. Na base dessas 3 correntinhas, ó, coloquei minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Aqui eu fecho o ponto picô. Laço o fio, ó, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Agora, faço uma correntinha, coloco a minha agulha dentro do mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Olha que lindo que está ficando. Ó, e sempre revezando, né? Ó, comecei com aqui redondinho, as bordinhas, e esse aqui com um biquinho com picô, né? Esse aqui redondinho, ó, esse aqui com picô. O próximo é redondinho, tá? E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final, tá? Finalizando aqui, todos os meus bicos já prontinhos, ó. Esse último bico eu fiz com picô. Ó, esse aqui ficou arredondadinho, né? Ó, é revezando entre um e outro, né? E esse primeiro aqui é arredondado. Aqui eu fiz depois do bico pronto, eu fiz 3 correntinhas, fiz um ponto baixo no próximo espaço, fiz mais 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui, ó, vou fechar nesse ponto aqui. Então, aqui eu puxo essa argolinha, ó, vou aqui, ó, de início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, coloco por trás na minha correntinha, ó, que ficou em cima do ponto baixo, né? Que equivalia a um ponto alto. Ó, coloco essa argolinha no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Agora, ó, laço o fio e passo aqui por dentro dessa argolinha. Vou cortar o fio, mais ou menos uns 20 centímetros, para depois arrematar, tá? E puxo essa argolinha aqui. Ó, agora, vou arrematar o fio. Agora, eu vou fazer o arremate. Já coloquei o fio na minha agulha. Esse lado aqui é o lado do avesso, tá? Ó, vou passar a minha agulha com o fio, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, ó, do lado do avesso, não esquecendo, tá? Ó, vou passar por todas essas alcinhas aqui, ó. E agora, pulo o último, porque se eu voltar no mesmo, vai sair o fio, né? Então, e volto nas alcinhas seguintes, ó. E vou passar, ó, mais uma vez aqui. E agora, eu vou cortar o fio. Aqui já foi arrematado. Antes de arrematar esses 2 fios, eu vou fazer um nozinho entre eles, tá? Ó, aqui na mão esquerda eu tenho o fio azul e na mão direita o fio dourado. Pego o fio azul e passo por cima do fio dourado, cruzando, assim. Agora, ó, eu vou colocar a minha mão dentro dessa argola aqui e vou puxar o fio azul aqui pra frente, ó. E vou fazer isso aqui, um nó, tá? Agora, pego o fio dourado, ó, fio azul, coloco por cima do fio dourado, pego, ó, essa pontinha do fio dourado, coloco aqui dentro dessa argola e puxo pra trás. E aqui eu completo o nozinho. Deixa eu apertar o outro primeiro, e agora esse. E agora que eu vou fazer o arremate, tá? Aqui eu estou com o fio dourado na agulha de tapeçaria e vou arrematar o fio. Vou passar, ó, aqui é o lado avesso, tá? Vou passar com a minha agulha e o fio, ó, por trás das alcinhas dos pontos, ó. Aqui, ó. Aqui. Aí eu pulo esse último, que saiu meu fio, e vou para os próximos. Passo aqui. E dou, ó, e volto mais
uma vez, ó. Tá? E agora eu corto o fio. Agora eu vou arrematar o outro fio. Já coloquei o fio azul na agulha de tapeçaria, agora eu vou arrematar o fio. Procure arrematar o fio, ó, aonde tem partes feitas com a mesma cor do fio, tá? Ó, eu aqui arrematei na parte dourada, esse fio aqui barroco mais claro, o porcelana, né? Eu vou arrematar aqui, tá? Pra ficar melhor escondidinho, tá? Pra não aparecer muito. Só se for muito necessário e não tiver como arrematar na mesma cor, tá? Ó. Eu tô com a mão um pouco escorregadia aqui, tá? Ó, vou passando por trás das alcinhas dos pontos. Agora volto. Opa. Aí, vou passar aqui. Ó. Dá pra ver? Ó. E agora eu volto aqui. Ó, e já fecho aqui, tá? Já é o suficiente. E esse aqui, ó, eu vou arrematar, ó, passando por baixo dessas alcinhas aqui, tá? E depois eu retorno, tá bom? Aqui todos os fios já foram arrematados. O acabamento bem feito é muito importante porque agrega valor à peça. E aqui o suplá já está pronto. Lindo demais, né? Eu amei esse suplá. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!